E no vídeo de hoje vamos falar sobre o chamado para a oração. Que a paz de Deus seja sobre a tua vida e que o sangue de Jesus te cubra e te livre de todo mal. Amém? Antes de iniciar de falar desse tema, quero ler com vocês 2 versículos. Venha comigo em nome de Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gosta de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás o teu pai, que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Amém? Quem tem chamado de oração, para oração, fazer oratórias, primeiro, gosta de orar. E as pessoas pedem oração para você. E você não tem vergonha de orar. E gosta também de ficar sozinha para orar e para ter intimidade com Deus. O Senhor bradou ao meu coração esse tema, porque muitas pessoas têm um chamado para orar. Só que muitos não entendem algo. Quem tem um chamado para orar, precisa se posicionar. E esse posicionamento, ele requer de nós renúncias. Quem tem esse dom e chamado para orar é diferente. Eu tenho uma renúncia que é por toda a minha vida. Deus pediu isso de mim. E às vezes eu olho para uma mulher e eu falo: Senhor, eu acho tão bonito isso. Mas para uns, Deus quer uma renúncia total a favor de um ministério, a favor da oração. E quem tem esse chamado precisa se posicionar em tampar as brechas, se posicionar em oração, em jejum constante, e precisa ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. Eu gosto muito de orar e já tenho um hábito na minha vida de orar às meia-noites. Nem que eu durmo antes, mas eu coloco o celular para despertar, a orar à meia-noite, e quando não é meia-noite, às 3 horas da manhã. Lembra de Daniel, que era um homem de oração e orava 3 vezes ao dia? E você vai olhar para a história de Daniel, ele foi impecável. Por quê? Porque ele orava nos 3 turnos. Ele estava preparado nos 3 turnos. De manhã, de madrugada e durante o dia. E nós temos que ter esse hábito em nossas vidas. Quem tem um chamado para oração tem que blindar a sua vida em oração. Se você amanhece o dia, já apresenta o seu dia, já está em oração, não demora muito tempo a fazer consagrações, você ora nos horários específicos, você está blindado por Deus. O inimigo, ele não se anda com a sua vida se você se posiciona. E é isso que muitos não entendem. Quem tem chamado de oração tem que se posicionar. E quem tem chamado para orar, o Espírito Santo de Deus nos ensina a orar. Na palavra de Deus vemos aqui como devemos orar. Deus fala aqui na sua palavra para não ser como os hipócritas. Eles oravam ali de pé, em voz alta, o coração deles, eles queriam ter uma oratória bonita. Orar para os homens ver. E Deus não se agrada disso. Quando a gente está na frente de um trabalho, para orar ali, no culto inicial, ou no ciclo de oração, nós temos que entender que antes temos que ter uma vida de oração e temos que saber orar. A oração, primeiro, você começa dando graças, dando a glória. Ora com humildade, com gratidão, com sinceridade. E não para aparecer aos homens, é para Deus.
Nós temos que ter isso no coração. Só que sabemos assim que quando a pessoa está iniciando, é ainda muito afoito, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando. Se você está aqui nesse vídeo, está assistindo aqui até agora, possivelmente você tem o dom da oração, da oratória, de orar pelas pessoas. E nesse versículo que nós lemos, fala que há 2 tipos de oração. Quando fala no capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, fala que é oração de intimidade com Deus. A sua oração de intimidade com Deus é você e Deus, é no secreto. Você não vai ficar orando alto as suas coisas íntimas, não. Nós temos que saber entender isso, que tem oração íntima e tem oração de guerra espiritual, a qual você está ali na guerra espiritual, você vai declarar a palavra do Senhor, você está na frente ali do trabalho, você vai fazer aquela oração de guerra espiritual. Mas a sua oração com Deus no secreto é oração de intimidade, é oração igual conversar com um amigo seu, a qual você vai se derramar, você vai desabafar. E quando você cria esse hábito, é muito interessante que eu costumo, quando a gente vai lavar vasilha, nós que somos mulher, a gente conversa com o Senhor. E teve um dia que esse dia eu levantei, falei, eu vou dormir um pouquinho mais tarde para descansar. E eu escutei o Espírito Santo de Deus, foi assim, audível, eu fiquei emocionada esse dia. Eu escutei o Espírito Santo falando assim, hoje você não vai lavar vasilha cedo. Aí eu fiquei assim, e eu fiquei assim, o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Ele queria conversar comigo. Quando a gente tem esse hábito de conversar com o Espírito Santo de Deus, ele nos chama para conversar, ele nos chama para orar. Isso é maravilhoso. Então você que tem o chamado de oração para orar, você precisa ter um relacionamento profundo com Deus, e é diário, é todos os dias. Não é hoje orar e amanhã não orar, não, é diário. Você tem hábito, naquele horário, estipule horário, naquele horário você ora. Eu todos os dias, mais de 3 anos, eu coloquei esse hábito na minha vida de fazer devocionais todos os dias. Isso mudou minha vida íntima com Deus, porque tem dia que o Senhor vai me alertar na sua palavra, tem hora que é na oração que Ele vem e fala comigo. E quando temos esse relacionamento com Deus, tudo fica mais fácil. A gente tem um discernimento espiritual. E é isso que eu também quero falar, um dos pontos, que quem tem um chamado para oração tem um discernimento espiritual aguçado. Quando a gente bate o olho ali na pessoa a qual a gente vai orar, o Espírito Santo de Deus nos incomoda para orar, a gente vem aquele sentimento aguçado. Quando eu vou ministrar em uma igreja, ou quando naquele dia eu vou orar, eu passo a madrugada, eu tiro um tempo de oração orando a favor daquela oração, daquela visita, daquela pregação. E o Senhor fala comigo através de discernimento espiritual na oração e através do sentir. Um exemplo, teve uma vez que eu fui ministrar em uma igreja e também isso aconteceu quando eu fui orar no começo do culto. Eu comecei a passar mal. Meu estômago começa a embrulhar e me dá aquela dor de barriga. E é algo espiritual, não é algo físico, não. É espiritual. E eu sei que aquele dia vai ser luta e batalha espiritual. Geralmente uma pessoa fica endemoniada. Geralmente tem barreira espiritual. Tem empecilhos. E eu já começo a entrar em oração no espírito, a ter vigilância. Então você que tem o dom de oração, o seu discernimento é aguçado. E eu quero dizer para você que você tem um chamado de oração, se posicione. As pessoas vão olhar para você, vão pedir oração e a sua oração vai surgir muito efeito de muitas vidas. Vai haver cura, vai haver libertação, vai haver renovo e o Senhor vai te usar para falar com vidas. Quase sempre, não é uma regra. Quem tem chamado para oração tem chamado também de revelação.
dom de visão, dom de sonhos e de profecia. Você pode reparar, a maioria das pessoas que têm dom de oração é usada em profecia e em revelações. Então, nós temos um posicionamento diante de Deus e diante dos homens, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de agir. Não combina com uma mulher que ora ser muito vaidosa. Eu não estou falando aqui de doutrina, porque Deus pede isso de nós, Deus pediu isso de mim. E é uma das coisas que eu questiono a Deus, e Deus sempre fala para mim. É uma renúncia a favor desse dom específico. Então, se você tem um chamado de oração, se posicione, tenha intimidade com Deus, estabeleça horários para orar, para ter aquele momento com Deus. E eu quero orar por você. Se você tem esse chamado, mas você tem se sentido fraca na fé, você tem se sentido, não tem conseguido se posicionar, eu quero orar por você. E Deus vai te fortalecer. E você é uma mulher, é um jovem, é uma criança, é um homem de oração. Deus vai te usar poderosamente nessa terra. O Senhor, Ele conta conosco, Ele conta com você. Há muitas vidas que precisam ser libertadas das garras do inferno, ser libertada, ser transformada, ser curada. E Deus vai usar você para expulsar demônios, para curar, para orar e vidas serem transformadas através da oração. Uma oração, ela salva a vida. Uma oração, ela liberta. Uma oração